Se você algum dia já imaginou ter um nariz mais bonito, você precisa assistir esse vídeo. Eu sou o Dr. Felipe Buschli, sou especialista em rinoplastia e rejuvenescimento facial, e nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a rinoplastia moderna. Desde como se preparar para a cirurgia, como escolher seu cirurgião, todos os detalhes da anatomia, da técnica cirúrgica, resultados, e no final ainda vou te dar uma ideia de quanto que pode custar uma cirurgia dessa. Então acompanha aqui comigo e vamos começar. Primeiro de tudo, antes de você pensar em como funciona a rinoplastia em si, é importante pensar quem que é um bom candidato para fazer uma cirurgia dessa, que é a cirurgia para mudar a estética do nariz. Então as queixas mais comuns que eu recebo no consultório hoje são principalmente de ter aquele calombinho aqui no nariz, ter a ponta caída, ter a ponta muito larga, aquela famosa ponta bolinha, ponta coxinha, ter o osso do nariz aqui muito largo, às vezes ter as abas também muito largas, o nariz com pouca definição, o nariz com pouca projeção, o nariz muito grande, enfim, tem diversas alterações estéticas que a gente pode tratar. Mas no fim, você tem que avaliar para você mesmo se aquilo realmente te incomoda ou está incomodando só pessoas perto de você. Porque é bem importante você refletir que você não deve jamais fazer uma cirurgia plástica porque teus amigos estão dizendo que você deveria fazer, porque teu namorado, às vezes por tua família. É uma escolha muito séria, muito importante, e é importante que saia realmente de você. Então, o primeiro passo é você ter essa autorreflexão. Se você percebeu que tem esses detalhes que te incomodam, o próximo passo é você começar a buscar um profissional que possa te ajudar. E quem que é esse profissional hoje? Basicamente são otorrinos, como eu sou médico especialista em otorrinolaringologia, depois me especializei exclusivamente em cirurgia plástica facial. Então são vários anos de treinamento de prática focados nessa área. Tem também colegas cirurgiões plásticos que focam nisso, e esses realmente são os dois únicos profissionais que têm uma formação adequada para tratar seu nariz. É importante você saber que a rinoplastia é considerada hoje a cirurgia estética mais complexa que existe, porque são realmente pequenos detalhes, coisa de 1, 2, 3 milímetros que fazem toda a diferença. A gente tem uma anatomia bem complexa que eu já vou te explicar, então o resultado bonito, refinado que você vê da rinoplastia hoje se deve a uma relação correta de uma cartilagem em relação à outra. Então é toda uma ciência misturada com arte, com visão estética de cada cirurgião que cria os resultados muito bonitos que você vê hoje, que são muito superiores aos resultados do passado, e a gente vai falar um pouquinho disso também, por que os resultados melhoraram tanto. Então você, já tendo entendido isso, o próximo passo é começar a pesquisar. Acompanhe vários cirurgiões e busque quem tem uma visão estética que é parecida com a tua, porque por mais que chega um ponto de cirurgiões que realmente entendem do que estão fazendo, que têm um alto nível, todo mundo está operando de uma maneira similar, mas daí começa a entrar a visão estética, a visão artística de cada um. Por exemplo, tem gente que gosta de deixar os narizes bem empinados, bem finos, dorso bem curvado. Eu gosto já o que eu considero um resultado mais natural, que ele é bem bonito, mas que ainda possa parecer que é o teu nariz, que não batam no teu olho e falam, puta, essa daí fez uma plástica. É o meu gosto e é o que a maioria dos meus pacientes me buscam por isso. Claro que a gente tem uma certa customização, eu vou te ouvir, eu consigo fazer autorações, mas eu nunca vou fazer nada que eu não considere bonito. Se eu achar aquilo muito estranho, eu prefiro não te operar, porque é bem importante para mim estar com uma visão daquela beleza ideal que eu estou buscando, porque quando eu chego nesse momento na cirurgia, eu paro e falo, puta, é agora, daí sim que eu posso descansar e terminar a cirurgia. Até lá é foco absoluto, buscando detalhes que vão se somando e tendo um resultado cada vez mais bonito. Então você já entendeu se você é uma boa candidata, você já escolheu o seu cirurgião. O próximo passo é você estudar profundamente sobre a técnica, sobre as técnicas que existem, como você está fazendo aqui hoje, para você seguir o melhor caminho, para você entender o que o teu cirurgião está te explicando, você não ficar só boiando e aceitar qualquer coisa que te expliquem por aí. Seguindo dali, eu considero muito importante que você comece também a preparar o seu corpo para esse processo de cirurgia. Imagina o seguinte, se você fosse participar de um rally, do Rally dos Sertões com o teu carro, como que você ia preparar esse carro? Ele ia estar totalmente revisado, ia estar super cuidado, você queria ter certeza que ele tivesse a melhor performance e você tivesse a melhor chance de chegar lá da melhor maneira possível. A cirurgia também é um momento de estresse para o teu corpo, você tem que preparar ele da melhor maneira. Claro que, assim, eu recebo pacientes de todos os jeitos, tem gente que não está ligando muito para isso, tem gente que se cuida mais, mas eu vejo claramente na prática que quem cuida mais da dieta, fazendo uma dieta anti-inflamatória, quem faz bastante atividade física, quem faz essa preparação, tem um resultado mais rápido,
tem menores complicações e tem um pós-operatório mais tranquilo. Então eu recomendo muito que você se cuide, porque o que é comum dos pacientes verem é que começa a melhorar vários outros aspectos da vida deles, além só eles às vezes focaram na dieta, na atividade física para se preparar para a cirurgia, e ver que passou uma dor que ele tinha, não tem mais uma dor nas costas, tem mais disposição para viver, então todas as coisas vão se somando, porque no fim também a cirurgia estética que a gente está fazendo, de certa maneira, é uma cura que você está buscando. E às vezes é um processo que a gente começa de fora para dentro e começa a refletir em várias outras áreas da nossa vida. Então, quanto mais mudanças de estilo de vida você vai somando, melhor vai ser a tua felicidade, que no fim, a maioria dos meus pacientes, eu imagino que eles estão operando porque eles querem se sentir mais felizes, querem se sentir melhores com eles mesmos. Então, por que não mudar tudo o que você pode para o melhor, né? Agora vamos entrar um pouco já na parte um pouco mais teórica, mais técnica de anatomia e de cirurgia. Eu vou explicar de uma maneira bem simples, mas eu acho bem importante você ter uma visão geral, você entender como que funciona a cirurgia, uma cirurgia que é tão delicada. Vou usar aqui esse nosso modelo para você entender um pouquinho. Então, primeiro de tudo, camada externa, nós temos a pele. O que é importante você entender sobre a pele? Ela é um dos pontos que mais influencia no quão definido eu consigo deixar seu nariz. Porque pensa aqui a gente tem a estrutura interna, que eu já vou te explicar, mas essa estrutura interna eu consigo criar o formato ideal para ela em basicamente todos os narizes. Acontece que a pele, ela vai esconder, ela vai mostrar mais detalhes do que está acontecendo lá dentro. Imagina, por exemplo, esse meu óculos aqui. Se eu coloco esse óculos aqui e jogo uma seda fininha aqui em cima, a gente vai ver todos os detalhes, toda a curvatura aqui que o óculos tem. Se eu venho aqui e jogo um edredom grosso, a gente nem vai ver o óculos, você vai acabar sentando em cima dele. E a pele grossa aqui é a mesma coisa. Às vezes ela pode esconder alguns refinamentos que eu criei na estrutura interna do nariz. Nós temos hoje estratégias para lidar com isso um pouco, desde eu conseguir afinar de certa maneira a pele durante a cirurgia, medicações que eu uso no pós-operatório como a isotretinoína, que ajuda a controlar a oleosidade, ajuda a controlar a cicatrização, a fibrose e de certa maneira a espessura da pele, e também curativos, enfim, mas ainda assim tem limites e sem dúvida quem tem a pele mais fina pode ter uma ponta muito mais fina do que quem tem uma pele mais grossa. Ainda assim dá para ter resultados muito bonitos, como eu vou te mostrar no final alguns resultados ilustrando desde pele fina até pele grossa. A gente indo aqui para as próximas camadas, as camadas mais profundas, o que nós temos? Nós temos o osso, que aqui você está vendo em branco, o osso da nossa face, e bem aqui são os ossos nasais, esses dois ossinhos que você tem bem em cima do nariz. Temos esses ossos aqui do lado que já pertencem à maxila, e isso que vai dar, às vezes, o teu nariz ser muito largo aqui do lado e que tradicionalmente é tratado com martelinho. Hoje eu trato de outra maneira, mas eu vou te explicar mais pra frente. Seguindo aqui, nós temos essas cartilagens. Tudo que está rosa aqui nesse desenho são cartilagens. Então, essa cartilagem aqui do meio são as cartilagens laterais superiores. Elas formam essa parte aqui do teu nariz, logo depois do osso. E aqui, na pontinha, como se fosse duas asinhas de gaivota, são as cartilagens laterais inferiores, ou cartilagens alares que formam a sua ponta. Então elas formam desde essa parte aqui e essa partezinha aqui do lado. Ela tem diversos formatos que ela pode estar. Por exemplo, ontem mesmo eu operei uma paciente, ela tinha essa cartilagem que a gente chama de bulbosa. Em vez de ela ser retinha e lisinha como ela está aqui, ela era como se fosse dobrada, extremamente convexa. Então dava duas bolinhas aqui de cada lado. Eu consegui corrigir isso na cirurgia, ajustando o formato e a posição dela, agora ela tem uma ponta muito mais delicada. A gente vindo aqui para dentro, nós temos o famoso septo nasal, que tem o tal do desvio de septo, que ele é formado tanto por cartilagem, que é essa parte aqui, e mais para trás nós temos uma parte também do septo que é de osso. Então é normal, às vezes você pode ter feito algum exame e ter dado lá que você tem um desvio de septo, às vezes você foi no médico e viram que você tem um desvio. Portanto, você saber que não é porque você tem um desvio que você tem que operar ele. Basicamente todo mundo tem algum nível de desvio de septo. Se ele não está realmente te atrapalhando, dá para deixar ele quietinho. Agora, se ele está causando um incômodo, às vezes te atrapalha na atividade física, enfim, daí isso você pode tratar. Eu sempre que faço a rinoplastia, eu vou tratar o septo também, porque como eu já vou te explicar em seguida, eu uso essa cartilagem para te dar um resultado muito mais bonito e muito mais refinado. Já aproveita, se você gosta de aprender sobre esse tema de rinoplastia moderna, cirurgia facial moderna de rejuvenescimento, clica aqui em seguir, acompanhe meu canal, clica no sininho para você não perder os vídeos novos que vão sair toda semana e também curte para mais gente poder receber essa informação. Bom, entendido um pouco dessa anatomia básica, vamos passar
para as técnicas de cirurgia. Primeiro, como que a gente consegue começar a cirurgia de uma maneira bem simples? Existe o que você já deve ter ouvido falar de rinoplastia aberta e rinoplastia fechada. O que é isso? É basicamente o acesso. Como que eu vou acessar as cartilagens lá de dentro? Pode ser na rinoplastia fechada, só por incisões dentro aqui da narina, ou na rinoplastia aberta, que eu também faço uma pequena incisão na columela, nessa pelinha aqui. Já te adianto que eu faço basicamente em todos os casos a rinoplastia aberta. Eu acho que a gente tem um detalhamento, um refinamento muito melhor. E o nariz cicatriza extremamente bem, suas cicatrizes ficam basicamente imperceptíveis em muito pouco tempo, como eu vou te mostrar num caso a seguir. A gente chegou, então, conseguir acessar as estruturas internas do nariz. Como que eu vou fazer o tratamento? Como que eu vou melhorar a ponta caída, a ponta gordinha? Como que eu vou afinar aqui o osso, tirar aquele calombinho? É isso que você vai entender agora. Então, a primeira técnica que a gente vai conversar um pouco é a rinoplastia estruturada. O que é isso? Isso aqui foi uma bela evolução que nós tivemos na técnica da rinoplastia, porque o que acontecia antigamente? O que acontecia naqueles resultados que você via, tipo do Michael Jackson, que todo dia no consultório tem alguém que me diz: doutor, por favor, não quero ficar com o nariz igual dele, ou de algum famoso que ficou com o nariz muito pequeno, muito estigmatizado. Nas técnicas mais tradicionais, tinha-se uma ideia de simplesmente ficar reduzindo o tamanho da cartilagem, removendo a cartilagem, diminuindo o nariz como um todo. Já hoje eu quero fazer quase que o oposto. Eu quero retirar o mínimo de cartilagem, eu quero reforçar a estrutura do nariz, porque isso me ajuda a ter um refinamento melhor na cirurgia, muito mais precisão, muito mais previsibilidade e uma durabilidade muito maior do resultado. Então, aqui tem um desenho esquemático que você pode entender um pouco. Veja aqui, a gente está olhando de lado o nariz. Esse azulzinho é a cartilagem do septo que eu acabei de te explicar. Foi retirado um pedacinho do septo do meio e com isso criados esses coloridos. Esse verde, esse roxo, aqui também. Isso são enxertos. Imagine como se fosse pilastras que estão segurando a estrutura do nariz no formato que a gente quer. E tem dezenas de tipos de enxertos, dependendo dos tipos de problemas que eu preciso corrigir. Eu, no geral, sempre vou usar um enxerto, que é esse roxinho aqui da frente. Ele chama extensor septal. Ele que vai permitir eu escolher a posição que eu quero deixar a tua ponta. Então, durante a cirurgia, eu uso pequenos moldes, são moldes de silicone, que eu vou testando. Às vezes eu fico meia hora testando variações de 1 milímetro para cima, 1 milímetro para frente, para ver qual que fica a posição ideal da ponta do teu nariz. Isso, claro, que já é baseado numa simulação computadorizada que a gente faz durante a consulta. Então, durante minha consulta, a gente vai tirar fotos, vai fazer uma análise do teu rosto, além de te examinar. A gente vai fazer uma simulação no Photoshop. Ali eu consigo tirar as medidas, a diferença ali de milímetros que eu quero mudar na cirurgia, e durante o procedimento eu estou fazendo esses testes. Quando eu defino isso usando o molde de silicone, eu consigo pegar o pedacinho de cartilagem que eu tirei, vou esculpir esse molde para ele ficar muito preciso e fixar ele na ponta. A partir dali, eu vou conseguir pegar as tuas cartilagens da ponta, que são essas aqui, e também fixá-las lá. Então, quando você pegar na tua pontinha depois, ela vai ser mais firme e vai ficar parada exatamente no local que a gente escolheu. A partir dali, eu vou usar diversas técnicas para ajustar o formato e a posição das cartilagens alares, que são as cartilagens da ponta, para que fique um formato da ponta assim mais triangular e não redondinho, como fica na maioria dos casos. Olha esse caso aqui, por exemplo. Eu tinha a ponta extremamente redondinha, dando muito volume, dando uma sombra aqui onde não precisava. Aqui no fim da cirurgia, consegui dar um brilho na bordinha mais lateral e essas regiões ficarem num plano mais baixo. Já ficou muito mais delicado. A ideia então do tratamento da ponta é mais ou menos isso. Agora o próximo passo é a gente tratar aqui a parte óssea. Como que eu vou fazer isso? O jeito tradicional é usar o martelinho e o cinzel, que muita gente morre de medo. Se você já morreu de medo do martelinho, comenta aqui embaixo para a gente conversar sobre isso, mas hoje eu não preciso mais usar ele. Eu uso o piezo, que é esse equipamento aqui, que é o que a gente chama de rinoplastia ultrassônica. Qual que é a grande vantagem? Esse é um equipamento que a pontinha vibra numa frequência ultrassônica, que age só no que é duro igual o osso, quanto protege a pele, protege os vasos sanguíneos, protege os nervos. Então, na maioria dos casos, a gente nem fica com nenhum roxo, fica muito pouquinho, mas o principal para mim é que me dá uma precisão muito maior na escultura da parte óssea. Eu posso tanto realmente fazer uma escultura como se eu estivesse lixando, digamos, ou posso fazer uma incisão muito precisa no osso, caso eu precise mover ele um pouquinho mais. Então, isso trouxe um nível de refinamento e precisão
assim, sem precedentes para a cirurgia. Essa união, especialmente da rinoplastia ultrassônica, junto com a rinoplastia estruturada, que é o que eu chamo de rinoplastia moderna. Além de todos os tratamentos de pele, são várias maneiras que a gente cerca o paciente para ter o melhor resultado possível. Outro ponto importante também da precisão, que eu faço questão de usar, é esse equipamento aqui. Ele se chama projetômetro. Ele é como se fosse uma régua que eu uso para medir seu nariz no começo da cirurgia. Ele é todo milimetrado, então eu meço o nariz no começo. Durante toda a cirurgia eu estou recolocando esse equipamento para ver as mudanças milimétricas que estão sendo feitas, se está se alinhando com a simulação computadorizada, com o planejamento que a gente fez antes. Porque, claro que eu tenho ali meu senso estético que eu estou buscando, mas às vezes uma cirurgia que pode demorar 5 horas e é uma mudança de 1, 2 milímetros que fazem diferença. Então eu gosto de ter esses dados mais objetivos para confirmar que eu realmente estou no caminho certo. Ó, aqui você pode ver, por exemplo, um caso da rinoplastia estruturada, uma foto bem recente. Esse paciente estava com 1 mês de pós-operatório. E olha a diferença de firmeza que a gente consegue colocar da ponta, melhorar essa questão da ponta caída, tanto pela melhora do formato das cartilagens, quanto pela firmeza maior que eu consigo dar com a técnica estruturada. Um ponto importante aqui que a gente pode entrar agora é em relação ao dia da cirurgia e ao pós-operatório. Essa é uma cirurgia que, no geral, você não precisa dormir no hospital. Eu pessoalmente costumo operar de manhã, a gente operando de manhã você já tem alta no começo da noite. Caso você seja de fora, depende de quão perto você mora, você poderia ir embora já no dia seguinte, voltar aqui com mais ou menos 10 dias para a gente tirar o curativo, que é uma talinha que você fica aqui mais ou menos 10 dias. Caso você more muito longe, tenha que voar de avião, daí é melhor você ficar aqui 7 a 10 dias até a gente fazer esse processo. Depois que tirou a talinha, no geral, por mais 10 dias, você vai usar só um micropor aqui por cima para ajudar a controlar o inchaço dia e noite. E depois só na hora de dormir, em torno de 2 meses, vai usar também o micropor. No pós-operatório também, você vai fazer algumas massagens. Quem sabe eu posso fazer um outro vídeo só explicando essas massagens. Se você tiver interesse em um vídeo como esse, deixa eu saber aqui nos comentários que eu faço para você. E elas ajudam muito a controlar o processo de inchaço e fazer o resultado final chegar mais rápido. Em relação ao pós-operatório, muita gente morre de medo também do famoso tampão, que usavam muito nas rinoplastias, aquela gaze enorme que ficava dentro do nariz, quando tiravam parecia que estava saindo o cérebro junto. Hoje, não é algo mais usado de padrão, pelo menos todos os cirurgiões bons que eu conheço, ninguém mais ficou usando tampão. Seria algo usado assim, caso você tenha algum sangramento muito fora do normal, algo que não acontece assim habitualmente. Mas apesar disso, o que acaba sendo mais chato no pós-operatório da rinoplastia é o inchaço do nariz, que tanto é por fora quanto é por dentro. Então nos primeiros dias você fica com o nariz um pouco mais trancado, como se você tivesse gripado. Claro que tem uma variação de cada pessoa, tem gente que tranca mais, tranca menos, isso entra também no que eu falei lá no começo, do quão saudável, quão inflamado está teu corpo, também o quão complicado ali foi tua cirurgia, mas um pouquinho sempre acaba trancando. A partir dali vai voltando aos poucos. É uma cirurgia que não costuma doer, mas tem alguns casos que a gente pode precisar usar enxerto, além do septo, enxerto aqui na cartilagem da costela. O que acontece? Às vezes você pode já ter operado o nariz, já ter tirado o septo, às vezes você já fez uma rinoplastia e a gente precisa fazer uma reconstrução muito grande. Às vezes o seu septo pode ser muito pequeno, muito mole, muito fraco ou muito torto, quebrado. E eu preciso de mais cartilagem para conseguir dar aquele formato, aquela definição legal para o seu nariz. Alguns casos daria até para usar a cartilagem da orelha, mas ela é uma cartilagem fraca, e ela é muito mole, ela é muito torta, então seria só para algumas coberturas, alguns refinamentos. Quando a gente precisa de algo estrutural mesmo e o septo não é suficiente, próxima opção, usar a cartilagem costal. Como que funciona isso? Vou tirar uma costela inteira, se vai ficar sem as costelas, será que vai dar algum problema? E é mais simples do que parece, porque nossa costela, ela é a maior parte de osso, mas chegando aqui na frente, mais ou menos essas partes que entram nessa parte aqui que chama externo, esse osso aqui da frente, ele vira cartilagem. Então a gente faz uma pequena incisão aqui no tórax, mais ou menos uns 2 ou 3 centímetros. No caso da mulher, é no sulco da mama, fica escondido. No caso do homem, uma pequena incisão aqui, que fica uma linhazinha muito fina, praticamente imperceptível. E pega um pedacinho de cartilagem e tira. Isso não vai fazer nenhuma falta, nenhum problema funcional, mas acaba sendo mais chato pós-operatório, porque aqui é uma região que todo movimento que a gente faz mexe aqui, e a gente mexe na musculatura, então fica dolorido, os primeiros dias acabam incomodando. Claro que eu dou várias medicações, mas é importante saber, porque o nariz não dói, então você acaba tendo esse contraste, mas se você ficar quietinho, é algo que não costuma incomodar. Voltando para o pós-operatório, é importante você saber que a tarefa principal de casa vai ser lavar seu nariz. Por que é isso?
Porque um dos nossos medos maiores na rinoplastia é de você ter alguma infecção. Então, infecção talvez seja a complicação mais comum e uma das complicações mais temidas, porque se ela ficar se mantendo por muito tempo, ela pode enfraquecer esses enxertos, comprometer de alguma maneira teu resultado e a gente ter que fazer algum refinamento depois. Pode ficar tranquilo, caso você tenha uma infecção e comprometa teu resultado, sempre dá para fazer um refinamento, a gente ajustar de novo e ficar tudo certo. Mas ainda assim, a gente tem grandes cuidados, tanto durante a cirurgia quanto depois. Você vai fazer limpeza do nariz com soro, vai fazer lavagem do nariz várias vezes ao dia, vai usar pomadas de antibiótico, vai tomar antibiótico para a gente reduzir ao máximo essa chance. É algo que a gente tem mais medo em rinoplastias revisionais, mas quem está operando pela primeira vez também tem um risco, a gente tem que cuidar. Mas assim, fica tranquilo que é raro de acontecer, a maioria absoluta dos casos não acontece nada. Entrando um pouco nesse mundo das complicações, que mais que você pode entender? Quais que são os medos que a gente tem numa rinoplastia, além da infecção? Outro problema poderia ser algum sangramento, um hematoma, que pode acontecer no pós-operatório. Por isso que eu cuido muito que você não faça esforço físico intenso nas primeiras 3 semanas, porque os vasinhos sanguíneos eles ainda estão se regenerando. Pode acontecer ter um sangramento grande, você até ter que ir no centro cirúrgico para controlar isso. Também, muito raro de acontecer, mas é por isso que a gente toma vários cuidados. E quanto que pode custar para fazer uma rinoplastia? Já se perguntou isso? Então, é um tema bem polêmico que a gente, teoricamente, você não pode estimar um valor assim abertamente em redes sociais, mas para você ter uma ideia quais são os custos envolvidos. Você vai ter o custo de anestesista, vai depender muito de onde você opera, mas no geral, um anestesista vai ficar ali entre 2 até 4, 5 mil reais, dependendo do local, do hospital, da cidade. Outro custo que você vai ter é o custo de hospital, que pode variar drasticamente, desde hospitais mais simples, que você vai ter um custo aí de talvez perto de 4 mil reais, até hospitais muito refinados, que dependendo podem até chegar a uns 20 mil reais. E claro que isso tudo vai variar também qual que é a complexidade dessa cirurgia. Uma cirurgia que vai demorar 3 horas, uma cirurgia que vai levar 6, 7, 8 horas, uma cirurgia reconstrutiva. Tudo isso vai variar muito, né? A gente está basicamente alugando o preço da sala de hospital, a gente está alugando também o serviço do anestesista. E a gente chega na parte final, que é a que tem a maior variabilidade de todas, que é os honorários do cirurgião. Isso então é o céu, é o limite, porque no fim você está contratando aqui, a gente falou de técnica, de tudo, mas perceba que assim, todos os cirurgiões podem ler os artigos que tem as técnicas, podem fazer cursos, mas cada um opera de uma maneira. No final, uma cirurgia plástica que você está comprando não é simplesmente uma cirurgia, não é só uma técnica, tem algo de arte. Então você está contratando um serviço de um cientista e de um artista. E daí você tem que ver com quem que você quer se unir nessa jornada, porque a partir do momento que você faz uma cirurgia com alguém, é basicamente uma jornada pela vida toda, que a gente vai estar compartilhando o momento que aconteceu. Então, basicamente, tem cirurgiões que cobram 100, 150, 200 mil reais, tem cirurgiões que talvez você ache em algum lugar que vai te cobrar 5 mil reais. Então, isso realmente é muito extremo e você tem que pesquisar, ver por onde que você quer seguir. Bom, eu acho que a gente cobriu os pontos principais sobre a rinoplastia. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema, comenta aqui embaixo para a gente conversar. Não esquece de seguir aqui meu canal, de clicar no sininho para você não perder os novos vídeos, que eu vou fazer novos vídeos toda semana sobre diferentes temas. E se você tiver uma sugestão de tema, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou produzir ele para você. Eu vou ler todos os comentários, vou responder pessoalmente e até a próxima.